Alguma vez já pararam para pensar no que realmente tem dentro de uma lata de tinta ou de verniz? Pois hoje nós vamos mergulhar fundo na ciência que transforma um simples líquido num verdadeiro escudo protetor para a madeira. E acredite, é muito mais complexo e fascinante do que parece. A madeira é um material incrível, não é? Seus detalhes, seus veios, cada peça é única. Só que essa beleza natural toda vem com um ponto fraco. Por ser um material orgânico, a madeira está numa batalha constante contra a umidade, que a deforma, e contra fungos e insetos que literalmente a devoram. Sem um escudo, a beleza dela não dura muito. É aqui que entra a grande questão. O que exatamente transforma uma camada de tinta num escudo de alta tecnologia? Posso adiantar que não é só a cor, não. É uma combinação poderosa de ciência e engenharia. E nós vamos desvendar agora os segredos por trás dessa proteção. Então vamos começar fazendo uma dissecção do que tem dentro da lata. Um bom acabamento não tem nada de poção mágica. Na verdade, é um sistema complexo onde cada componente tem uma missão muito específica. A melhor maneira de entender isso é pensar numa receita, tipo uma receita de cozinha. Cada ingrediente é crucial e o equilíbrio entre eles é o que define o sucesso do prato. Num acabamento de qualidade, a lógica é exatamente a mesma. Vamos conhecer então os 4 ingredientes principais. Em primeiro lugar, temos as resinas. Elas são o esqueleto do acabamento, a espinha dorsal de tudo. São as resinas que formam aquela película protetora que a gente vê e sente depois que tudo seca. Existem as naturais, como a goma laca, e as sintéticas, como os poliuretanos, que têm uma resistência incrível. A escolha da resina é o que define a durabilidade do acabamento. Depois vem os pigmentos. A gente logo pensa que eles só servem para dar cor. E sim, eles fazem isso, mas não é só. Eles também são responsáveis pela opacidade, ou seja, pela capacidade de cobrir o que está por baixo. E aqui vai um segredinho. As cargas. São como pigmentos sem cor, que dão mais corpo à tinta, facilitam na hora de lixar e ainda ajudam a controlar o nível de brilho. E os solventes? Bom, eles são o veículo de transporte. O trabalho deles é dissolver a resina, carregar os pigmentos e deixar a mistura toda líquida, bem fácil de aplicar. Mas o trabalho deles é temporário. Assim que a tinta está na superfície, eles evaporam, vão embora e deixam para trás só o que importa, a película protetora. E agora, a parte onde a mágica da química realmente acontece. Os aditivos. Eles são os ingredientes secretos. A gente usa em quantidades minúsculas, mas o impacto deles é enorme. Eles podem adicionar proteção contra raios UV, impedir o aparecimento de fungos ou até fazer com que a tinta se nivele sozinha, criando aquele acabamento perfeitamente liso. Ok, agora que já conhecemos os ingredientes, vamos ver como as combinações deles criam os diferentes produtos que a gente encontra nas lojas. Tinta, verniz, selador, pode até parecer a mesma coisa, mas cada um tem a sua especialidade. A diferença aqui é bem simples. A tinta esconde, o verniz revela. O segredo está todo nos pigmentos. A tinta é carregada deles para criar uma camada de cor sólida. Já o verniz é essencialmente uma resina sem pigmentos de cor, feito para proteger a madeira, mas ao mesmo tempo realçar a beleza natural dela. E a confusão entre seladores e primários. Ambos são a primeira camada, a base de tudo, mas não são a mesma coisa. Pensa assim, o selador é o melhor amigo do verniz. Ele sela os poros da madeira para que o verniz seja absorvido por igual. Já o primário é o parceiro ideal da tinta. Ele cria uma superfície com mais aderência e garante que a cor final fique exatamente como na embalagem. E, claro, temos a laca. A laca é a especialista em velocidade. É um acabamento que seca muito rápido, o que a torna perfeita para a produção de móveis em série. O resultado é aquela superfície colorida, super lisa e resistente, como a que a gente vê em muitas cozinhas modernas, por exemplo. E agora, a prova de fogo. Como é que se sabe se um acabamento vai realmente proteger a madeira? Não é uma questão de fé, é uma questão de ciência. Os acabamentos são submetidos a verdadeiras sessões de tortura em laboratório para provar a sua resistência. Pode parecer meio bizarro, mas um dos testes mais comuns usa lápis. Sim, lápis. Com um aparelho que garante uma pressão sempre igual, a superfície é testada com lápis de diferentes durezas. A classificação do acabamento é dada pelo lápis mais duro que ele aguentou sem deixar uma marca. É um jeito simples e muito eficaz de simular os riscos do dia-a-dia. E a aderência? De que adianta um acabamento que se solta no primeiro toque? Para testar isso, o método é o seguinte: corta-se uma grelha no acabamento, cola-se uma fita adesiva bem forte por cima e puxa-se com tudo.
Se os quadradinhos da grelha ficarem no sítio, o teste está mais do que passado. E a resistência ao desgaste com o tempo, para simular anos de uso em poucas horas, usa-se uma máquina chamada abrasímetro. Duas rodas abrasivas ficam girando sobre a superfície, imitando o efeito de limpar, arrastar objetos. No final, mede-se o quanto do acabamento se desgastou. É um teste brutal, mas é essencial. E assim, a gente completa essa viagem. Saímos de um simples líquido dentro de uma lata para um escudo invisível, cientificamente testado e comprovado. É uma pequena maravilha da engenharia química que usamos todos os dias, muitas vezes sem nem nos darmos conta. Então, o que fica de tudo isso? Que um acabamento é muito mais do que aparenta. É um sistema onde a resina dá a estrutura, os pigmentos dão a cor e os aditivos dão os superpoderes. E que tudo isso é testado ao limite para garantir que esse escudo protetor cumpra a sua missão. Então, da próxima vez que alguém olhar para uma mesa, uma cadeira ou um chão de madeira, a pergunta que fica é: vai enxergar apenas a cor ou vai conseguir ver a ciência, a engenharia, o escudo invisível que a protege? E vai pensar na história fascinante que se esconde dentro de uma simples lata de tinta?